Seja bem-vindo ao programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui a sua voz é ouvida, aqui a sua história vai para muitas mulheres para que elas entendam que todo lugar é digno de melhoria, que a sua dor não é unicamente sua. Todas as mulheres sentimos outras dores e que a gente pode se inspirar em várias histórias. Hoje eu recebo aqui uma pessoa incrível, linda. Ela mostra pra gente que a sua dor pode ser transformada em força, que o seu silêncio em voz e as suas quedas podem ser transformadas em renascimento. Ela enfrentou batalhas que ninguém viu, sustentou o mundo, mesmo quando o mundo dela estava desmoronando. E ainda assim, escolheu continuar e seguir em frente. Essa mulher reconstruiu sozinha, encontrou a sua luz e decidiu que ela iluminaria outras vidas. Ela inspira porque viveu o que fala. Ela acolhe porque conheceu a dor. E ela guia porque já caminhou no escuro. Hoje ela é presença, é verdade e é cura. Uma prova viva de que quando uma mulher se cura, ela cura outras mulheres. Eu apresento aqui para vocês essa querida, linda Tamires Santana. Ela é cabeleireira, visagista, empreendedora da beleza. Seja muito bem-vinda, Tamires. Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco hoje e a gente vai contar um pouco da sua história, né? Fala pra gente quem é a Tamires antes dessa profissional renomada que já se reconstruiu e que hoje tem um belo de um salão. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui. E falando um pouco de mim, sou Tamires, tenho 30 anos. E minha jornada começou muito nova, né, na área da beleza. Então, além de ser profissional, né, eu comecei muito nova na área. Então, eu sou uma pessoa dedicada, sonhadora. E tento levar isso, né, como inspiração para outras pessoas também. Juntamente com a minha história, que, como eu te falei, comecei muito nova e isso faz parte da minha história. Tamires, quando que você percebeu que a beleza não era só uma profissão, mas também um caminho de cura? Nos atendimentos, né? Quando eu comecei desde nova nos atendimentos, a minha profissão faz com que a cliente compartilha muito, né, da história dela comigo. Uhum. Então, ali sentada, ela conta um pouco, a gente faz parte da história também da cliente. Então, ali eu comecei a entender um pouco mais que não era só sobre, né, o atendimento, não era só sobre os procedimentos que as clientes buscavam, mas sim também era sobre ajudar, aconselhar, direcionar e compartilhar um pouco de mim para elas também, para mostrar para elas que o que ela estava vivendo não era só para ela, mas que ela podia contar também comigo a partir daquele momento. O salão de beleza, na verdade, é um dos nossos primeiros espaços terapêuticos, né? Onde a gente mais consegue se abrir, dividir, porque eu não sei, eu acho que as mulheres sentem que ali elas estão com alguém igual a elas, com alguém aberta, com alguém sincera, então fica mais fácil, né? E é onde vocês mais ouvem histórias, não é? Muitas histórias que tanto nos inspira e quanto também a gente pode também aconselhar e inspirar outras pessoas também. Perfeito. Quando você começou muito nova, não foi? Sem recursos. Como que foi essa sua virada? Como é que foi essa busca pelo empreendedorismo? Conta um pouquinho. Tá. Desde muito nova, de criança, né? Meus pais já me viam, né, mexendo com cabelo. Chegava pessoas lá em casa, eu queria pintar a unha, queria arrumar as pessoas. E nisso, que já tinha dentro de mim, eles perceberam, eles falaram que quando eu tivesse maior, ia pagar um curso e abrir até um salão para mim. Que legal! Quando eu fiz os meus 16 anos, que eu busquei esse recurso dos meus pais, eles não fizeram, né? Eles não me deram esse apoio, né? Naquele momento, eles não tinham condições. E eu fui buscar sozinha, né? Com 16 anos, eu procurei uma ONG, onde dava curso de cabeleireiro, para começar ali minha jornada. Olha. Fiz o curso, não satisfeita, né? Já comecei a buscar um emprego no salão de beleza. Só que ali eu comecei como manicure e comecei já os atendimentos
Com 18 anos, eu ganhei uma outra bolsa também no Senac e continuei fazendo os cursos. Fui trabalhar em outros salões e falei assim, naquele momento eu era só manicure. E eu falei assim, não, eu quero mexer com o cabelo, né? Aquele sonho dentro de mim era mexer com o cabelo. Aí eu tive outra oportunidade também de um salão que fornecia um curso e que também a gente tinha a oportunidade de já trabalhar. Já trabalhar, olha que beleza, já casa tudo, né? Então eu trabalhava ali, ganhava menos, ganhava pouco, porém tinha oportunidade de estudar. Como eu não tinha recurso de pagar curso, toda oportunidade que tinha, Sim. eu estava lá para poder me profissionalizar e ser uma profissional. Mas olha só que coisa interessante. Uma menina de 16 anos que tinha um sonho, queria ter a sua autonomia, queria empreender, foi atrás de oportunidades. Todas as oportunidades que ela teve na vida, ela aproveitou para hoje ser essa profissional gabaritada. Olha que incrível. E aí, como continuou? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar nesse salão por um período e depois acabei saindo de lá. E nesse momento eu já tinha uma amiga que era cabeleireira e ela me incentivou. Ela falou, Tamires, por que você não abre seu próprio salão? Aí já veio outro sonho. E eu falei, gostaria muito, mas no momento eu não consigo. E ela falou, vamos abrir junto, eu vou ser sua sócia. E ela teve os recursos financeiros para entrar comigo na época. Só que logo em seguida, que era para ela trabalhar comigo, ela não foi porque ela já tinha outro salão. Então, para conciliar os dois salões, não tinha como. E eu fiquei sozinha nessa. Você fica aqui, eu fico lá. E aí eu falei, amiga, então eu vou ficar aqui e não precisa se preocupar com o recurso financeiro, que eu tô conseguindo atender, eu vou conseguir manter esse mês e vou continuar sozinha. E tudo bem. E a partir daí eu consegui pagar a parte dela, que ela tinha investido, e continuei sozinha essa jornada. E ficou com o salão só para você. Sim. Realizou seu primeiro sonho ali de ter o salão. Sim. Então, era um salão, né, ainda pequeno, mas continuei sozinha, fiquei ali em média de uns 6 anos, né, sozinha naquele salão. Teve alguns colaboradores também comigo, da estética, manicure e outros profissionais. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não é só isso. Eu preciso de mais. Eu preciso mais conhecimento, eu precisava abrir minha visão, mas eu não sabia como isso iria acontecer. Isso foi na época que você fechou esse salão para ir estudar mais? Isso, exatamente. Onde eu tive a oportunidade, né, de um cabeleireiro me chamar, né, o salão dele é gigante, enorme, com vários profissionais, e ele me deu essa oportunidade de estar trabalhando lá. Sim. Lá ele também fornece cursos, então eu tive a oportunidade de ter outros conhecimentos, e eu falei para minhas clientes, eu estou indo. Foi um momento assim difícil para mim, porque quando você começa a empreender, deixar de empreender, né, é como se esvaziar o copo, né, para tá voltando para trás, para você depois voltar mais forte, é um pouco difícil essa decisão. Mas é você dar um passo para trás para poder dar 5 para frente depois, né? É você ter essa maturidade de enxergar uma oportunidade de melhoria, mesmo que naquele momento apresente uma perda. Isso, e foi exatamente o que aconteceu. Nesse período que eu fiquei fora, eu conheci muitas pessoas que hoje ainda fazem parte da minha vida, né, colegas que eu conheci lá, e muito conhecimento também, e tive a oportunidade de fazer cursos lá também de mechas, onde eu me tornei mais especialista na minha área que eu sou hoje, que é de mechas, né? Eu precisando aqui, ó. Então, foi um divisor de águas, né, essa oportunidade, onde muitas pessoas olharam e falaram, como você vai fechar o seu salão para estar trabalhando para os outros? Mas foi um momento que eu me esvaziei de mim e falei, eu preciso de mais e eu vou me preencher e depois eu volto. Sim. Então, já havia ali um propósito também de crescimento e voltar também um dia a ter o meu salão. Porque o projeto salão não foi meu. Eu acredito que foi Deus, porque havia o desejo, mas a oportunidade que eu tive da minha amiga querer fazer essa parceria comigo, eu falei, foi Deus. Então, se Deus me deu, Ele vai me sustentar até o fim. Com certeza. Então, eu falei assim, depois eu vou voltar para o meu espaço. E foi o que aconteceu, né? Eu tive essa oportunidade, tive esse conhecimento, voltei para o meu espaço. Tive a oportunidade de também fazer umas colaborações em outro espaço também, de pessoas que eu conheci lá dentro, mas foi só colaborações por um tempo, por um momento.
como a pessoa já era minha amiga também, eu falei, amiga, aqui eu não consigo ficar porque eu nasci para empreender. Então eu estou aqui, mas dentro de mim está acontecendo muitas coisas, então eu preciso voltar para o meu espaço. E aí foi uma virada de chave nessa decisão também, quando eu resolvi voltar para o meu espaço, porque o meu espaço é na periferia e eu sempre sonhei muito grande. Então, eu adoro atender em outros bairros, atender outras pessoas novas, diferentes. Porém, aonde eu estou é o meu lugar, né? Foi aonde eu enxerguei que eu falei assim, independente de onde seja, aqui que é o meu lugar, na periferia. E aonde que até aqui eu consegui estar, né? Onde me sustentou foi esse lugar. Então, eu resolvi investir aonde eu estou. Por exemplo, no bairro Nobre, que é onde eu atendia, umas mechas varia muito, né? Não sei se eu posso falar valores aqui. Pode, fica à vontade. Mas depende, 2.000, tinha serviços que era 4.000, umas mechas. Um corte varia de 300 a 500 reais. Uma hidratação, 300, 400 reais. Então, assim, eu pensei, lá é mais caro, porém lá eles também têm um gasto maior, porque Sim. o aluguel é mais caro, a estrutura, tudo é mais caro, né? E aqui eu tô num lugar na periferia, vou cobrar mais barato, porém o que eu invisto aqui é mais barato também. Sim. O lugar, o espaço, tudo que eu vou precisar. Então eu coloquei na caneta e falei assim, se umas mechas lá é 2.000, eu vou cobrar metade. Posso cobrar 1.000? Se lá as mechas, uma correção de cor, pode ser 3.000, se eu cobrar 1.500, é um valor que dá para parcelar e a pessoa vai pagar. Sim. Então, se eu for pôr na balança, se eu trabalhasse fora, eu iria ganhar porcentagem também. Sim. Então, eles pagavam ali 40%, 45%. Então, se eu fizesse umas mechas de 2.000, eu não ia estar ganhando 2.000 também. Então, pondo na balança o que eles gastam lá na estrutura dele, olhando já para um lado, empreendedor, né? Como empresário. Eu falei, então eles têm os gastos, os investimentos e eu vou fazer da minha forma. Foi aí que eu virei a chave e falei, vou voltar para o meu lugar, vou cobrar um preço que eu vejo que é justo e vou continuar empreendendo. E você voltou para o mesmo espaço que você estava antes ou não? Para outro espaço. Um outro espaço. Um outro Onde que é teu espaço. salão hoje? Hoje ele fica localizado ali no Parque Bolônia, na região do Jardim Ângela, Rua Polinésia, número 70. Legal. Na verdade, você atender periferia, você tem um público muito mais fiel, né? Um público assíduo, que parcela em 10 vezes, mas está sempre lá, né? E foi isso que eu vi, porque, por exemplo, quando a pessoa reconhece o seu trabalho, quando a pessoa quer, ela investe. A maioria das minhas clientes, ou a maioria das pessoas hoje em dia usa iPhone, né? Quem fica sem? A maioria usa. E eles não ligam pelo valor, eles querem saber que eles têm o celular. Eles querem ter um iPhone, é verdade. Então eu falei assim, eu quero investir na periferia e eu quero... Não sei se amanhã eu vou estar aqui, né? Não sei se eu posso estar em outro lugar, mas eu vim daqui. E eu quero mesmo um dia que eu pretendo sair de lá, de ir mais para frente um pouco, levar essas pessoas que estiveram comigo desde o começo. Sim. Elas saberem que ela tem um espaço delas ali que foi plantado e ainda que eu vá mais para frente, eu quero começar da onde eu estou, porque ali é o meu lugar. Sim. Em vez de estar plantando eu costumo dizer, tá? Em vez de estar cavando o poço dos outros para beber água dos outros, eu vou cavar o meu próprio poço para tomar da minha água. Demora um pouquinho, mas é água limpa e a água é sua, né? Sim. Maravilhoso, isso mesmo. E nessa trajetória toda, qual foi a parte mais difícil? Aquela que você falou assim, acho que eu vou desistir. A parte mais difícil foi no momento que, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nesse salão, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar e fazer o curso, nesse momento eu não consegui concluir esse curso, porque aconteceu deles mudarem de ponto e eles falaram, eu quero ficar com você, porém a gente não consegue mandar embora e recontratar. Se você quiser, você pede as contas e a gente vai te recontratar. Naquele momento eu compartilhei com meus pais falaram, mentira, eles não vão te recontratar, sai fora, pede para eles mandarem embora. E naquele momento foi o que eu fiz, eu escutei meus pais. Só que ficou uma dor em mim, porque eu falei, o meu sonho morreu. E para me continuar, então foi muito difícil, depois de sair de lá e ter a oportunidade de ter o meu próprio salão, a dor de levar, de não ter
o certificado. Sim. Então, eu tinha a experiência, eu sabia como fazer o trabalho, porém, o diploma eu não tinha. Então, eu carreguei aquela dor por muito tempo. E depois dali, eu paralisei, eu travei. Então, eu não queria outra escola, porque na minha cabeça, aquela escola era a melhor, porque eles pregavam isso. Sim. Então, a importância de pregar muito bem sobre a sua marca. Eles pregavam muito bem. E a minha cabeça, como eu não tinha maturidade, eu pensava, aquela escola é a melhor. Se eu não me formei lá, né? Se eu não peguei o certificado lá, eu não quero outra. Outra não vai servir. Eu não vou ser uma tão reconhecida. Sim. Então, essa foi uma dor que eu levei por muito tempo, por achar que eu não poderia ser boa se não fosse lá, em outro lugar, ou buscar outras informações em outro lugar. Então, eu paralisei. Então, ali foi uma dor que me fez paralisar. E tratou isso? Entendeu isso hoje? Sim. Isso aconteceu quando eu me permiti trabalhar no outro espaço e eu vi que o mundo tem um leque de oportunidades e que a gente não precisa se limitar a nada e muito menos se engessar em lugar nenhum e nenhuma forma, né? Porque no mundo tem muitas oportunidades e a gente tem que ir para cima, se abrir para novas oportunidades, a novos conhecimentos. E hoje eu procuro mais conhecimentos. Então, eu vi a virada de chave é conhecimento, network, cursos, e nunca isso é demais. Perfeito. Realmente, contatos, né? É uma coisa que a gente chama de ambiência, aonde você frequenta, com as pessoas com que você tá, é aquilo que você vai se tornar. Então, isso realmente faz muita diferença. Tamires, e nessa trajetória toda, nessa dificuldade toda, como que foi essa superação? Você saiu de um salão que você fechou para crescer mais, voltou a abrir o seu salão e hoje segue com ele firme e forte, desenvolvendo esse trabalho. O que você vê de mudança nisso tudo, do teu começo para agora? Mentalidade, porque eu vejo que eu poderia ter chegado muito longe se eu tivesse a mentalidade de hoje. Então, aquela metanoia, né, que a gente fala. Então, o que me fez paralisar no passado não foi as oportunidades, as dificuldades, mas sim a minha mente a me limitar no que eu poderia. Eu achava que eu não poderia ir a mais por conta das condições, por conta que eu não tinha me formado onde eu queria, por conta do lugar que eu estava. Então, em vez de eu buscar mais conhecimento e abrir esse leque, que é o que eu faço hoje, eu me engessei ali, me paralisei. Então, eu acho que é isso que fez a diferença. Hoje você superou. Você superou essa paralisia e você busca outras oportunidades também. Isso. A mente, depois que eu mudei a minha mente, eu busquei autoconhecimento também, me conhecer e fui em busca de novas oportunidades de conhecimento. Você falou uma coisa muito importante que é sobre o autoconhecimento. Esse é o primeiro pilar do desenvolvimento que a gente tem no MCCM, que é o autoconhecimento, que é a base de tudo, né? E dentro desse autoconhecimento, você me falou antes aqui que você era uma mulher multiuso. O que é exatamente esse multiuso e como você percebeu que você não é mais isso? Legal. Então, quando eu comecei, né, eu comecei como manicure. E logo em seguida que eu tinha um salão, eu falei, eu tenho que pagar contas. Então, no começo, antes de ter também colaboradores, eu tinha que fazer tudo. Então, eu comecei a fazer sobrancelha, comecei a fazer unha, fazia maquiagem, fazia cabelo. E, de repente, eu falava assim, meu Deus, eu sou tudo. É multiuso. O que eu sou? Eu não sou nada, eu não sei o que eu sou. Então, eu me via um pouco perdida na minha profissão, porque eu falava, meu Deus, eu faço de tudo. Só que, porém, assim, eu me engessei porque eu não tinha a formação que você queria, né? Que eu queria, né, de cabelo. Mas eu fui buscando outros conhecimentos na maquiagem, né, em outras áreas, na sobrancelha. Então, eu me vi fazendo muita coisa. Então, a minha virada de chave foi quando eu falei assim, não, eu quero fazer uma coisa só. E tive coragem de falar assim, não, eu vou fazer só cabelo, que é o que eu quero. Então, pessoal, não faço mais unha. Tem a Ju, na época, tem a Ju que faz unha. Tem a Melissa, que trabalhava comigo, que faz sobrancelha. E eu sou a cabeleireira. Só a cabeleireira ali. Isso, e consegui manter isso. Até que
eu fui trabalhar fora. Hoje, atualmente, eu faço só cabelo também. Legal. E se especializou nessa questão das mechas, né? É bom porque quando a gente tem uma especialização, a gente consegue ir mais a fundo naquilo que faz, né? Exatamente. Muito bem. E o que te fez se apaixonar por esse universo do cabelo, de uma forma assim tão profunda, que você largou mão de tudo para mexer só com o cabelo? Então, o cabelo, ele é a autoestima, né, da mulher. É. Olha, eu falo isso por experiência própria, viu? Porque eu tinha um cabelão até aqui assim loiro e eu perdi o meu cabelo por birra de uma cabeleireira. Porque ela era esposa de um amigo meu, eles se separaram e ele começou a namorar uma outra amiga minha. Ela achou que eu tinha culpa e ela acabou com o meu cabelo. Eu tive que cortar Joãozinho. Quando eu me vi com o cabelo curtinho, preto, enrolado, quer dizer, não é nada do que é agora, acabou, eu não me reconhecia. Muda completamente. Então, e isso faz toda a diferença. Eu via que o cabelo, além de me sentir bem fazendo isso, eu levava autoestima para outras mulheres fazendo isso. Então, assim, o cabelo, você pode estar com a melhor roupa, mas se seu cabelo tá bagunçado, você não tá bem. Não tá. Mas você pode estar de camisola, mas se seu cabelo tá bem, você tá linda, maravilhosa. Põe lá um chinelinho, uma camisetinha regata e um shortinho, seu cabelo estiver limpo, hidratado, escovado, tá maravilhosa, né? Isso. E além de tudo, o propósito, né? Que eu sempre tive o propósito de ser cabeleireira. Ainda que eu fizesse as outras coisas, dentro de mim tinha aquela vontade. Então eu decidi seguir esse propósito de fazer aquilo que eu gostaria de estar fazendo mesmo. Entendi. Muito bom. E que parte de você que floresce quando você cria, transforma e toca na autoestima das mulheres? Ai, eu me vejo outra pessoa. Quando falo assim, hoje eu vou marcar com você para fazer tal procedimento, né? Antes, quando eu fazia tudo, eu já acordava assim, às vezes do jeito que eu tava eu ia atender. Não dava nem vontade de me arrumar. Nossa. Hoje não, vou fazer cabelo. Aí eu já quero estar toda linda, maravilhosa para passar isso para cliente. Então eu passo mais confiança, mais autoestima de mim mesmo para ela. Com certeza. E quando eu transformo ela, não só eu tô acesa, mas eu consegui acender ela também. Então eu sinto que isso me faz florescer, me deixa mais viva fazendo isso. Muito bem. Eu quero saber sobre a transformação mais forte que você vivenciou, mas a gente vai dar aqui 30 segundinhos para o nosso patrocinador, tá bom? Vamos lá? Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar. Aqui você encontra tudo o que você precisa. E a gente volta agora para falar com essa visagista, cabeleireira, mulher empoderada, maravilhosa, que é a Tamires. E ela conta pra gente toda essa história, né, Tamires, de superação. E eu quero saber de você, qual foi a transformação mais forte, assim, que você mais se lembra, que você já presenciou ali com alguma cliente? Olha, tem uma história que, inclusive, essa minha cliente contou há pouco tempo que ela esteve no meu salão. Ela já é cliente minha há cerca de uns 5 anos. Uau. E agora que ela veio contar esse testemunho que ela teve comigo. Ela tinha ficado viúva e ela foi lá no meu salão fazer o cabelo. E ela queria uma transformação. O cabelo dela era afro e ela queria usar ele liso. E a gente fez uma transformação que, pra mim, aparentemente é um procedimento simples. Básico. Básico, uma progressiva e um corte. E a partir dali, ela foi no meu salão agora, depois de 5 anos. Ela veio me contar esse testemunho dela. Ela falou assim, Tamires, minha vida mudou a partir daquele dia que você fez o meu cabelo. Nossa. Então, isso foi muito inspirador pra mim. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ali eu tinha acabado de ficar viúva e quando eu era casada, eu não olhava pra mim, eu só olhava pro meu marido e pros meus filhos. Então eu não conseguia me enxergar, nem espelho eu olhava. E realmente, hoje você olha, é outra mulher.
Então, ela falou assim, a partir do momento que você fez o meu cabelo, quando eu cheguei em casa, eu não queria mais parar de me olhar no espelho. Gostou tanto. Eu me vi naquele momento, que eu não me via, então eu comecei a me ver. E a partir dali, hoje a mulher colocou lente nos dentes, Olha. mexeu nos seios. Hoje ela faz academia, hoje ela faz até faculdade. Que beleza! Então ela falou, hoje eu sou outra mulher, mas tudo começou a partir daquele momento que você fez com que eu me enxergasse. Então... E você acha que isso faz com que você sinta que você nasceu para isso? Sim. Eu acredito que não é só o serviço, mas assim, o que a gente faz através do nosso serviço, através do nosso trabalho, o que a gente é capaz de transformar, né, a vida do outro através do nosso trabalho. Inclusive que quando, né, outra experiência que eu tive, se eu posso compartilhar. Claro. Teve uma vez que eu atendi uma criança que, na verdade, a mãe dela foi para fazer a sobrancelha comigo e eu ia somente fazer o cabelo da criança. E eu fiz a sobrancelha da mãe e olhei para a criança, ela tem 11 anos, tinha 11 anos, e eu falei assim, você não quer também fazer a sobrancelha? E ela, na hora ela pulou, ela falou, meu sonho. Nossa! E a mãe dela depois deixou ela comigo no salão e foi embora. Era uma menina. Era uma menina. E ali ela começou a se abrir para mim. E ali ela compartilhou comigo que aquela sobrancelha dela, ela causou nela bullying na escola. Nossa. E que ela tinha uma ferida, né, através daquela sobrancelha e que ela se achava feia. E ali ela compartilhou comigo tudo que nunca ela falou com os pais dela. Caramba, hein? E ali eu consegui transformar ela. No final, ela chorou quando ela viu a sobrancelha dela. E eu fui entendendo que não é sobre sobrancelha, não é sobre unha, não é sobre cabelo. Sobre essência. É sobre transformação, sabe? Da pessoa se ver, mostrar a identidade dela, o melhor que ela tem, sabe? Ressignificar, transformar, elevar a autoestima de outras pessoas. Então isso significa hoje mais para mim do que simplesmente fazer um cabelo. Não é só fazer um cabelo, é mexer com o emocional. É. Nossa, que incrível isso daí, maravilhoso. E por que você decidiu contar a sua história aqui no MCCM? O que te trouxe aqui, sabendo do nosso grupo, do que a gente faz, de buscar essas transformações, essa inspiração nas mulheres? O que te motivou a vir aqui? O que me motivou foi compartilhar um pouco da minha história. Porque tem traumas, dores, né, dificuldades que eu enfrentei que muitas pessoas também enfrentam. Porque hoje você entra nas redes sociais, principalmente Instagram, tá tudo lindo, né? É tudo lindo, maravilhoso, mas não vê o processo, né? Sim. Então ali até mesmo, eu mesma mostro só o lado bom, né? Uhum. As transformações, os cabelos, as coisas que vêm acontecendo, mas tem uma história por trás. Então, quando a pessoa fala assim, ela tá lá porque ela teve sorte, né? E não é sorte, tem um processo, tem as dificuldades. Eu consegui, você também consegue superar as dificuldades. Eu tive a oportunidade também de dar cursos, hoje também eu dou cursos. Ai, que bacana, muito bom. Então, a gente lidar muito com isso, de pessoas que estão começando e pessoas que enfrentam dificuldades, sabe? E a gente vê, tipo, é possível. É possível. E a gente incentiva que as pessoas não desistam. Que às vezes a minha dificuldade pode ser diferente da sua, mas todos nós enfrentamos elas e a gente consegue. Sim, muitas vezes as pessoas enxergam de forma diferente. Então, às vezes, não é que é uma dificuldade tão grande, mas ela enxerga de uma maneira tão pessimista que para ela é muito grande. E tendo uma pessoa que passou por isso, como você, que passou por todo esse processo e conseguiu alcançar o seu objetivo, ter uma pessoa assim para dar essa orientação e dar uma aula é magnífico. Isso aí é incrível, porque muda mesmo a forma de pensar, né? Muito bacana. O que mais que você tem para contar para gente? Inspirador. Conta alguma coisa. As dificuldades que eu enfrentei, aonde eu cheguei. Todos nós estamos no processo, ainda que a gente consegue uma vitória, né? Mas a gente sempre tem sonhos de crescimento, conquistas. Então, assim, de inspirador, eu olho para mim e falo... Obrigada, Tamires, por não desistir. Porque muitas vezes eu pensei em desistir, parar. E eu pensei, falei assim, se eu parar agora, que benefício vai ter?
Nada contra para quem quer mudar de profissão, né, que não está satisfeita, que igual eu também fiz essas transições, né, de profissão, de unha, cabelo, para cabelo. Mas se você está somente frustrada porque você não chegou lá ainda, não conseguiu, não desista, porque isso vai servir de testemunho, igual está servindo hoje na minha vida para outras pessoas. Valeu a pena? Valeu, está valendo a pena. Foi difícil. Sim. Mas valeu a pena. Muito. É incrível. É incrível ver uma menina como você, porque para mim, para minha idade, você é uma menina e já uma profissional tão bem situada, tão madura, tão bem colocada, viu? Parabéns. Obrigada. E você quer deixar algum recado para as nossas telespectadoras? Pode deixar. Eu quero dizer que as dificuldades elas existem. Se você tem um sonho, vá em busca dele. Não fique só, procrastinando aquilo que você quer. Mergulha, vá em frente. Eu costumo dizer que você não vai aprender a nadar só estudando sobre a água. Você tem que mergulhar para você sentir ela. Você pode se afogar, mas você vai conseguir. Uma hora vai dar certo. Então, não desista. Acredita em você, que você consegue, você é capaz. Maravilhoso. Tamires, foi uma honra ter você aqui. Eu fico muito feliz de poder ouvir sua história e divulgar, dividir com o pessoal essa história tão incrível, viu? Gratidão. E a gente tem uma lembrança para você que vem lá da Cristiane Bassett, que é uma joia do MCCM, para você usar para lembrar que você é uma mulher curada que cura mulheres. Ai, que lindo. Viu? É só uma lembrancinha por você ter vindo aqui dividir sua história com a gente. Que lindo, amei. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com você. A honra foi minha, gratidão. Amei. E é isso, pessoal. A gente termina nosso programa por aqui. Lembrando que você também é uma vitoriosa, você também pode sair do seu lugar comum, sai da sua caixinha, vai fazer uma terapia, vem para os nossos grupos terapêuticos, temos grupos gratuitos, temos desafios de 15 dias da gratidão, 15 dias da autoestima, nós temos diversos grupos terapêuticos onde o MCCM te atende e te ajuda nessa jornada do autoconhecimento. Manda uma mensagem pra gente, vai lá no nosso Instagram, programa MCCM, vai lá, escreve, deixa sua mensagem, manda um direct e vem contar a sua história. Se você tem uma história inspiradora, vem aqui contar com a gente, tá bom? Gratidão por você estar aqui com a gente até agora e até o próximo programa.